Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. Bom, hoje a gente vai estar conversando um assunto muito pertinente, muito legal. A gente vai estar explorando um pouco sobre os segredos por trás de um ministério de louvor significativo e vivo, né? Bom, hoje a gente está aqui com alguns convidados. O que está sempre aqui com a gente é o Alan, né? O Alan junto conosco. Também a gente está com o nosso seminarista João, e também o nosso convidado especial é o seminarista Márcio Martins, que esteve com a gente, né, lá na igreja do Garcia, realizando então um workshop, né? E hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre, bom, esses pilares importantes por detrás do Ministério de Louvor. Bom, antes da gente fazer a nossa oração, eu queria já ler um texto base, né, que a gente vai estar discutindo hoje, que seria o texto do Salmo 33, no verso 3. Cantem a ele um novo cântico, toquem habilmente e com alegria. Então, que a gente esteja desenvolvendo a nossa conversa aqui hoje, nesse estudo, por detrás desse ministério tão importante que é essencial, eu diria assim, dentro da nossa igreja, dentro do ministério todo, como levar o evangelho, etc. João, você pode fazer uma oração para a gente estar iniciando? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença nesse momento, pelos méritos de Cristo, e nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem conduzido a nossa vida. Te agradecemos de maneira especial por esse privilégio, pela vida de todos que estão aqui, de todos que estão nos acompanhando também. Suplicamos ao Senhor que continue nos capacitando nesse momento, iluminando a nossa vida, a nossa mente, os nossos lábios, para que possamos servir como instrumentos vivos em tuas mãos, de maneira que a sua igreja seja edificada através desse podcast. Amém. Esteja abençoando a minha vida, a vida do Márcio, do Léo, do Alan, para que nós possamos conversar sobre esse tema riquíssimo e muito importante que é prescrito na tua palavra, para que o teu nome seja louvado e adorado em comunidade. Nos ajude a conversar sobre esse assunto e ajude também os outros a entenderem tudo aquilo que aqui for falado. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, né? Estamos aqui então, mais um dia. E, bom, queria já começar então trocando uma ideia com você, Márcio. Queria que você se apresentasse um pouco pro pessoal, falando um pouco da sua história com a música, né? Do porquê que você tá aqui, então, pra gente estar discutindo sobre esses pilares, né? Que são importantes dentro do Ministério de Louvor. Fica à vontade, viu? Amém. Boa noite, pessoal. Bom demais estar aqui com vocês. Vocês vão perceber pelo meu sotaque aí que vai dar uma chiada algumas vezes. O carioquês não dá pra sair de mim. Não. Mas já começo me apresentando dessa forma. Eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro. Tenho 31 anos. E eu me converti aos 19 anos de idade, né? Eu não nasci num lar cristão. Não tive o privilégio de ter a minha infância, a minha adolescência dentro da igreja, caminhando pela igreja. Eu gosto muito de falar isso quando eu converso com os adolescentes, né? Desse privilégio que eles têm. Mas coube ao Senhor me chamar a esse tempo. E a minha história com a música ela começou um pouco antes, né? Acho que eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. Foi quando eu me interessei, assim, de fato, pela música. E foi bem engraçado porque a minha irmã, ela entrou numa aula de teclado, né? Aula de piano, aula de teclado, começou a fazer. E os meus pais compraram um teclado pra ela começar a aprender e tudo mais. E aí um dia eu cheguei em casa, tava lá o teclado no meio da sala, né? Aí eu sentei e falei, pô, vou ver se eu consigo tocar alguma coisa nesse negócio aqui. Aí tinha uma função lá nele que ele ia me ensinando a tocar algumas músicas, né? E aí, por incrível que pareça, eu comecei a aprender a tocar ali sozinho, aprendendo músicas clássicas, que era o que o teclado me ensinava a tocar, né? E aí eu fui desenvolvendo ali, né? De uma forma meio que sozinho, fui me apaixonando. Cresci mais um pouco, dos 12 para os 13 eu conheci o violão, comecei a tocar violão e tudo mais. E na minha adolescência, pode-se dizer, eu me envolvi bastante com a música, porque acabei montando uma banda, um grupo com alguns amigos meus, a gente estava trocando uma ideia aqui agora sobre isso, e eu acabei formando uma banda de rap, né? Bem inusitado, mas era o que
que era o que mais dominava na época, né? E acabei crescendo, inserido nesse meio, né? Totalmente distante de Cristo. Mas foi um momento que eu entendo que foi importante para eu até me desenvolver mais como uma criatividade, vamos botar assim, né? Porque foi a época que eu comecei a compor, né? Eu tinha ali meus 13, 14 anos, eu comecei a escrever, né? O que vinha na minha cabeça, escrevia música, escrevia para as meninas, né? Era o que vinha na cabeça e eu comecei a desenvolver isso, né? Então, quando eu cheguei nos meus 19 anos, né, o Senhor me encontrou, graças a Deus, me restaurou. Amém. E eu tive a oportunidade de usar esse meu dom dentro da própria igreja, Legal. né? Então, no meu primeiro ano de conversão, eu já comecei a escrever canções, algumas coisas, Legal. né? Já fui inserido no Ministério de Louvor, que é o que a gente vai falar muito hoje, né? Da igreja. Foi engraçado porque é uma coisa bem inusitada, acho legal a gente comentar. Porque eu me converti em agosto, né? Uhum. Agosto de 2011, a gente estava falando aqui. Uhum. Quando foi no verão, acredito que foi janeiro para fevereiro de 2012, teve uma viagem missionária na igreja que eu frequentava. E aí eu cheguei, né, lá na igreja e falei, eu quero participar. A gente foi pra Cruz das Almas, na Bahia, né? E aí, quando eu cheguei lá, tinha um grupo de 20 e poucas pessoas. E aí eles falaram, quem que sabe tocar alguma coisa aí? Quem sabe cantar, né? Eu falei, eu toco um violãozinho aqui, dou uma arranhada, não sei o quê. Mas alguém sabe tocar alguma coisa? Aquele silêncio, ninguém, só tinha eu, novo convertido, 6 meses ali. Que foi abrir a Não boca, sabia nem né? música direito. Não sabia Nenhum não sabia nenhuma. E aí, viagem missionária, né? Aquele pique. Você chega lá, evangelismo durante o dia, chamando as pessoas da região para ir num culto à noite. Chegava no culto, tinha que ter louvor. Tinha que ter Quem que vai louvor. cantar? Márcio vai cantar. E aí eu aprendi, acho que lá na viagem mesmo, mais 3, 4 músicas. E aí eu falei, O pessoal, repertório foi todo. pessoal, a gente vai em várias igrejas diferentes. Foi as 4 que eu aprendi. Vambora. E aí eu comecei dessa forma, foi como começou, de fato, a minha parte musical dentro da igreja, né? Foi nessa viagem. Isso me marcou bastante. Foi até o local, né, que eu lembro, eu sentado na varanda da casa, lá onde a gente estava nessa viagem missionária, eu comecei a escrever a minha primeira música, né, com um viés cristão, de adoração, Legal. né? Então isso me marcou bastante, essa viagem a respeito da música. E quando eu voltei, de fato, Márcio, você tocou lá na viagem, todo vai tocar aqui agora com a gente, né? Então eu brinco que eu toquei primeiro, né, na viagem missionária para depois chegar na igreja, ser inserido no Ministério de Louvor, né? E aí eu comecei a caminhar dessa forma na música. Desde então, né, tenho tido o privilégio de tá cada vez mais inserido, tocando violão, cantando, aí às vezes eu toco um pouquinho do teclado, bateria, a gente vai arranhando ali, né? Fazendo precisa. um pouquinho de cada coisa, Servindo né? ao Senhor. Mas foi dessa forma. E aí eu posso falar que no ano de 2019 foi quando virou mais uma chave na minha parte musical, assim. Porque foi quando eu tava passando por alguns altos e baixos, né? Durante a nossa caminhada, a gente já sabe que, infelizmente, às vezes a gente dá uma fraquejada, e eu tive essa fraquejada em 2019. E no momento de louvor, eu ouvi uma canção que me ajudou demais nesse momento, né? O nome dessa canção é Liberta-me de Mim, da Lume Eupídio. E era exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Eu precisava me libertar de mim mesmo, né? Eu precisava entender que eu precisava de menos da minha vontade e mais do Senhor. E aquela música me ajudou bastante. E foi o momento onde, mais uma vez, eu me senti impulsionado em, cara, eu tenho um monte de música minha dentro das gavetas lá de casa, né? E quem sabe o Senhor me dá o privilégio e a oportunidade de um dia a minha música, de uma certa forma, passar uma mensagem do evangelho e ajudar alguém como essa música me ajudou. Então foi onde nasceu esse sonho meu de começar a gravar as minhas músicas, que foi legal, onde cara. eu comecei em 2019. Vamos já começar com as perguntas difíceis. Já vai. Você puxou, agora vai. Ô, Márcio, quando você olha ali, né, pro momento a qual você não nasce num lar cristão e você
enxerga o louvor ali como um instrumento a qual as boas novas vão ser faladas, vão ser ministradas ali. O quão importante, porque para quem está de fora, não tem essa mesma visão que a gente está inserido ali, né? Sim. A gente tem o grupo de louvor que está ali ministrando, está louvando a Deus, mas para quem está de fora, o quão importante, e aí também vem os dons, a capacitação, a qualidade da letra, o quão envolvido está o próprio grupo de louvor nos fundamentos espirituais, o quão importante é o louvor para os novos membros e também para que haja o entendimento dessa boa nova. Eu acho que é super importante, porque até o que a gente conversou lá na igreja, né? Na semana retrasada, a gente falou que o momento do louvor é um momento de ensino. É um momento onde a igreja ali, de uma certa forma, ela vai aprender, né? A gente vê pessoas, elas gravando passagens bíblicas, gravando histórias, muitas Perfeito. vezes através das canções. Perfeito. Então elas precisam ser cuidadosamente estudadas, analisadas e inseridas dentro do momento do culto. Porque isso vai ser de suma importância para quem está chegando. Uma pessoa, assim como eu, que não tive esse privilégio de nascer num lar cristão, chego numa igreja inesperadamente e eu começo a ouvir algo que não faz sentido nenhum, algo talvez com jargões, com palavras que não fazem conexão, que não caminham para uma história, Sim. né? Que por trás dela existe toda a história do evangelho, a história de Cristo, não vai fazer sentido para mim, né? Então eu tenho muito como esse momento de ensino também na parte do louvor, né? E é o que eu sempre tomei muito cuidado quando eu estava escrevendo, compondo as minhas músicas. Tem até uma situação engraçada, né? Que quando eu sentei para escrever, né? Eu fui escrever as minhas primeiras 5 músicas pro EP que eu queria gravar na época, que eu gravei em 2019. Eu fui escrevendo, e aí quem mais me ajudava, né? Quem era a auxiliadora era minha esposa, que ela tava do meu lado, né? Então ela era a primeira pessoa que tava ali, né? Eu escrevia, eu falava, amor, vê aqui, o que você acha? Aí, amor, vê o que você acha, né? Ela sempre dava os pitacos dela, né? Não, tá legal, tá legal. E quando eu acabei de escrever as músicas, eu achei, poxa, amor, mas eu acho que, sei lá, tá meio que muito parecida as músicas. É sempre Cristo, né? Salvação, ele morreu por nós e nós precisamos nos arrepender, né? Não tá muito parecido, sempre falando de Cristo nesse sentido. Aí eu lembro dela olhando pra mim e falando assim: mas você quer que a música fale de quê? E isso veio na minha cabeça exatamente quando você perguntou. Porque se a música ela não apresenta o evangelho, né? Ela não tá apresentando a história de Cristo nesse sentido. Não que a música, toda a música tenha que de fato conter ali Cristo, né? Muito explicitamente, mas Sim. a história por trás de todas as canções, Sim. a história por trás de toda a nossa música é a história de Cristo. Então, Sim, a gente precisa ter muito isso claro, né? na Eu nossa acho mente. que a canção, né, a música de um modo geral, ela é muito educativa, né? Eu acho que um grande exemplo disso é que um momento que não pode faltar, por exemplo, no ensino da criança ali, no cultinho, na EBD e etc., são canções. E, cara, você pode notar que as canções infantis, né, quando a gente tá trabalhando com as crianças, elas são muito repetitivas. Mas ela tem um porquê, né? Não é porque quem escreveu ali teve alguma preguiça nesse sentido. Não, é Não é porque porque falta a canção, criatividade. ela tem esse poder, né, de ficar nas nossas mentes, de ensinar, né? E, cara, eu confesso que tem muitas canções que eu consegui entender, de fato, o que estava acontecendo naquele texto bíblico, que estava descrita, né, naquela canção, por conta da canção, assim, porque às vezes a gente tá lendo ali a palavra de Deus e às vezes a gente já tem uma visão de, tipo, que eu posso aprender com isso? Porque isso significa o quê? E quando a gente está cantando, a gente às vezes se pertence ali. Eu tenho um pouco disso, né? De entender melhor o que está acontecendo naquele momento, né? Um grande exemplo para mim, acho que é aquela canção do Projeto Sola, Isaías 53, que é basicamente
ele pegou o texto bíblico e colocou um violão ali atrás ali e cantou. Mas eu acho que quando a gente canta aquela música e a gente começa a perceber ali a forma que é escrita, a forma que é cantada, a gente consegue entender o peso daquela mensagem, né? Então eu acho que a gente pode já começar a falar dos pilares, né, dentro de um ministério de louvor, é sobre o pilar espiritual, né? De como a canção, de como a música, espiritualmente falando, ela é muito importante dentro da igreja, dentro da liturgia de um culto, né? E então a gente vai discutir então agora, né, alguns pilares, né, dentro do ministério de louvor. E eu acho que a gente pode começar com o pilar espiritual, né? Que para mim, né? Aí vocês vão discutir melhor sobre isso. Para mim, é o principal é a espiritualidade. Lógico que a gente vai falar de outros sobre se esforçar para ser uma pessoa melhor, um músico melhor, etc. Mas espiritualmente falando, dentro do Ministério de Louvor, o espiritual para mim é o mais importante. Que nem você mesmo disse, né? Você sabia tocar ali, né? Naquele momento em que você foi chamado. E espiritualmente, com certeza, você fez uma diferença muito grande. Então, eu queria que, João, você que está estudando bastante aí, né, para estar participando dos cultos, né, das liturgias, para ser um futuro pastor, se Deus quiser, Amém. falar um pouco da importância espiritual das canções dentro da liturgia, dentro do segmento do culto, né? Queria que vocês dois, na verdade, falassem, mas Certo. começando ali pelo João. Bacana. Uma coisa que eu queria falar antes de responder a sua pergunta é que você citou a música do Projeto Solas E53 e eu logo veio na mente também a música deles sobre o Salmo 23. Aham. Cara, aquela música me ajudou a entender aquele salmo. Porque o Salmo 23 é muito conhecido, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aham. Eles cantam dizendo que se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Isso é Eu não forte. preciso desejar. Então, tipo assim, é outra visão. E se você. E aí eu fiquei Aham. encucado com isso. Eu fui estudar o Salmo 23 e é essa a ideia do texto, cara. Sim. Se o Senhor é o meu pastor, não é que nada me faltará, então quer dizer que eu vou ter tudo, eu vou ter um carrão do ano, eu vou poder Aham. ter muito dinheiro, milionário. Não. O que eu não tenho, eu não preciso naquele momento. O Senhor é meu pastor. O que eu tenho é o suficiente, porque Ele é meu pastor. Ele me dá o sustento necessário. Se Ele me dá a oportunidade de ter o melhor carro do ano, de ter uma conta milionária, louvado seja Deus por isso. Sim. Agora, se Ele me dá a oportunidade de ter o salário mínimo e viver a minha vida ali comum, louvado seja Deus por isso. Sim. Porque o que eu não tenho, eu não preciso desejar. Ele é quem conduz a minha vida. Ele quem guia a minha vida. Então, Sim. cara, essa música me atinou a entender melhor Sim. esse salmo, entendeu? Que às vezes pode ser mal compreendido por outras pessoas, como Sim. foi mal compreendido por mim. Mas falando sobre o seu assunto, né, sobre essa questão da espiritualidade, principalmente a espiritualidade de quem compõe músicas, de quem está à frente de um grupo de louvor, eu acho que isso é fundamental. Eu e o Márcio, a gente, né, tá no mesmo ano do seminário e a gente na matéria de prática de pregação, a gente precisa ler alguns livros, 2 livros pelo menos, todo semestre, só de prática de pregação, só de pregação, perdão. E aí eu percebo que tem vários autores que falam sobre homilética, sobre pregação e tal, que eles dão uma ênfase muito grande na piedade do pregador. Eles falam, olha, você pode estudar, você pode se dedicar, você pode aprender o grego, pode aprender o hebraico, pode aprender a estrutura homilética perfeita, você pode ter a melhor oratória do mundo, cara. Mas se você não tem vida com Deus, a sua mensagem não impacta. A sua mensagem não transforma. Não é que o pregador vai fazer alguma coisa, não é isso. Mas se você tem intimidade com Deus, meu amigo, você tem. E eu acho que o Márcio também vai falar um pouquinho mais disso, com certeza, conforme ele nos ensinou lá no Garcia, a espiritualidade daquele que está à frente, daquele que está lá ministrando louvor, conduzindo a igreja a adorar a Deus, é fundamental. A gente precisa estar próximo de Deus, desenvolver a nossa piedade, a nossa espiritualidade,
para que o momento em que nós estejamos reunidos, louvando e adorando a Deus, seja algo sincero e que, de fato, Deus receba glória para si através da nossa vida, através da nossa adoração, e as pessoas percebam isso. As pessoas sintam-se comovidas com isso, com a vida de piedade, porque o louvor impacta, o louvor transforma, o louvor é algo pedagógico, igual você falou. O louvor é pedagógico. É muito diferente você compor uma canção só por compor. Ah, você é uma pessoa criativa, você vai e compõe, tal. Agora, quando Deus te toca, igual o Márcio estava contando pra gente, quando Deus iluminou a vida do Márcio, para ele compor uma canção, quem escuta lá na outra ponta sente algo diferente, Sim, cara. sempre. Sente algo diferente, porque a pessoa consegue perceber que aquilo é uma verdade. A pessoa consegue perceber que aquilo é uma verdade de quem escreveu. Sim. Entende? E é algo que a gente não consegue explicar, mas acontece. Então, Tem um filme em cartaz não, já tem um tempo aí, né? Eu Só Posso Imaginar, tá no Netflix aí, depois vocês podem lembrar aí o que que é. Ele fala exatamente, a gente conhece, né? A gente sente isso sempre, mas ele traz esse exemplo que você colocou exatamente no momento em que ele fala da realidade dele e aonde ele se apega, né? Então, esse ensino é fundamental. A palavra que vocês estão colocando como ensino para o louvor, acho que a gente já pode deixar isso como uma palavra específica do podcast aqui, que quando a gente fala de louvor, a gente está falando de ensino, de entendimento, de vida prática com Deus. perfeito. Muito bom. Eu gosto de dizer sempre que tudo começa, que foi o que a gente conversou lá, né? Quando a gente compreende diante de quem a gente está. E achei engraçado porque depois que eu tive lá com vocês, na semana, acho que foi semana passada, tava no Instagram e aí eu vi um vídeo do Hananiel. Ele é um produtor, né, no meio gospel. E ele tava falando exatamente sobre isso quando às vezes as pessoas estão na igreja, né? O Ministério de Louvor tá cantando e as pessoas não estão adorando, a igreja não tá vindo, não tá adorando, ninguém tá adorando, e agora o que que a gente faz? O que que a gente faz? Aí ele falou, faz o seguinte, desce todo mundo, para e vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Porque tá faltando a gente entender o que que a gente tá fazendo aqui. Tá faltando a gente compreender diante de quem a gente tá. E essa frase veio na minha cabeça na hora, porque se eu não compreendo que eu estou ali para adorar o Deus que me salvou, e aí quando eu lembro disso na minha perspectiva, esse Deus que aos meus 19 anos me resgatou, quando eu compreendo isso, isso enche o meu coração de alegria. Isso vai me gerar adorá-lo. Isso vai me gerar cantar, exaltar o nome dele, glorificar o nome dele. Não existe outra reação do meu ser a não ser adorar esse Deus que salvou a minha vida. Não existe outra possibilidade. E ao mesmo tempo, as pessoas elas precisam carregar isso dentro delas. Elas precisam ser ensinadas e chegar com essa ideia dentro do culto para adorar. Isso começa exatamente aonde? Dentro do Ministério de Louvor. As pessoas elas precisam entender que elas estão ali para adorar esse Deus que salvou a vida delas. Porque sempre se fala muito de o Ministério de Louvor conduzir a pessoa à adoração, as pessoas a adorar. Né? O Ministério de Louvor precisa conduzir a igreja à adoração. A primeira coisa que o Ministério de Louvor precisa fazer é adorar. É adorar. Ele precisa estar lá em cima adorando. Eu acho que a gente acaba deturpando o que é o culto, né? Para quem é o culto. A gente comentou disso no podcast anterior. Quando a gente tem aquele primeiro momento de reflexão ao qual eu tô no culto, o silêncio que eu tô ali no prelúdio, a música em relação ao prelúdio, quando eu tô realmente entendendo o motivo a qual a gente tá ali, as coisas ficam mais fáceis da gente entender para quem que é a adoração. Verdade. Para quem tá na transmissão, para quem tá no som, para quem tá conduzindo a liturgia, para quem vai passar a mensagem, para quem vai tocar, para quem é? Para quem que é essa condução? Agora, quando a gente compreende isso realmente, aí o fardo é mais tranquilo, é mais leve, é mais fácil de resolver. Aí entra a piedade, aí eu vou me humilhar na presença dele no momento de louvor, ele vai me capacitar para aquilo. É claro que tem a nossa dedicação ali para o estudo, tudo, mas
é um momento a qual a gente vai louvar e adorar Ele, né? Eu acho que também a gente pode discutir sobre a importância de quem está lá no Ministério de Louvor. Aquela pessoa ela tem que ter uma conexão espiritual com Deus, né? Porque lembrar diante de quem a gente está, mas não lembrar diante de que a gente está não somente no culto, Exatamente. mas diariamente, né? Porque a grande verdade é que as pessoas que estão lá, elas tá junto ali realmente tocando louvor, elas estão sendo instrumentos, né, do Senhor para que as pessoas estejam adorando, estejam realizando o culto, né, que a gente estava discutindo. Mas é importante também lembrar da importância que é quem tá, o ministro de louvor, né, quem tá tocando, quem tá cantando ali, ela ter uma conexão de Deus e bom, ser exemplar. Por que que eu digo isso? Porque uma pessoa que ela tá no ministério de louvor, querendo ou não, ela tem um destaque maior ali dentro ali do culto. Ela é mais vista do que uma pessoa talvez que esteja ali passando o slide, uma pessoa ali que esteja cuidando do som. Então, assim, faz parte ela ser uma pessoa mais vista. E eu acho que é importante a gente pode discutir agora, é que é importante que aquela pessoa ela tenha uma vida exemplar também, porque pode acontecer muito de o cara durante a semana ele é um pé rapado, não faz nada com nada, faz tudo errado, tá no trabalho, xinga, tá ou se não na faculdade, fala palavrão, faz coisa errada, aí ele tá lá cantando à noite e aí uma pessoa passa na frente da igreja e vê, viu, mas aquele ali não era aquele cara no trabalho que fica falando palavrão e eu acho que a gente tem que saber que a nossa aparência, ela é importante. Viver a palavra de Deus, né? Estar conectado com Deus é totalmente importante. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância do ministro de louvor, né? Quando eu digo ministro, não só quem tá cantando, né? Os membros ali do ministério, ter uma conexão com o Pai, ser íntimo com Deus, para que isso possa também refletir nas outras pessoas. Eu gosto de dizer, né, como a gente falou agora, que a pessoa ela tá ali para adorar. Mas ali não é o único lugar que ela tem que adorar, Sim. né? A vida dela é uma vida de adoração. Então, os exemplos que você deu, se ela tá em casa, se ela tá na faculdade, não importa onde ela tá. Ela tem que ter uma vida de adoração. Porque o Deus que ela serve tá o tempo inteiro com ela, né? E eu gosto muito de trocar uma palavra quando as pessoas falam sobre conduzir, né, as pessoas a adorar. A gente conversou sobre isso lá, porque eu gosto da palavra de inspirar, que reflete exatamente com o que você falou. Isso. Porque quando você carrega com você uma vida de adoração, quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, isso reflete na sua vida. Sim. Então não importa se você está lá em cima no momento do louvor, se você está na sua faculdade, você vai inspirar pessoas, né? Eu levo até mais um pouco mais fundo no sentido de que isso é uma responsabilidade de todos nós, como cristãos. A gente precisa inspirar pessoas, a gente precisa refletir a Cristo. A gente precisa passar essa mensagem do evangelho o tempo inteiro, né? Mas é óbvio, quando a gente está lá em cima, como grupo de louvor, em um momento de adoração, no culto, isso traz uma visibilidade maior pra gente, né? E automaticamente, né, mais responsabilidade. Por isso que eu acho sempre importante a gente criar essa conexão entre as pessoas do Ministério de Louvor, sempre trazer uma leveza pro grupo, criar um clima de amizade entre as pessoas que estão ali, evitar contendas, evitar discussões, porque qualquer lugar que a gente for, se tem pessoas, vai ter problema. Vai. Né? E no Ministério de Louvor não é diferente. Né? Então vão ter discussões, vão ter problemas, e a gente precisa o quê? Ter sabedoria para lidar com elas. Então, quando a gente está com a nossa mente em Cristo, quando a gente está com a nossa conexão ligada, com a nossa vida de oração, com a nossa vida devocional ligada nele, tudo se torna mais fácil. Porque o propósito final da nossa vida é o quê? Adorar ele, glorificar ele o tempo inteiro. A gente está aqui para fazer isso. Então isso traz uma leveza para todo o grupo. Então eu gosto sempre de falar para as pessoas, né? Cara, invistam tempo no Ministério de Louvor com vocês, criando rotinas de oração, momentos de louvor entre vocês, sabe? Pega um dia, pessoal, hoje só o pessoal do Ministério de Louvor, vamos lá para a igreja hoje, pra gente adorar, pra gente orar junto, pra gente se relacionar, criar conexão, a galera tem que estar unida nesse sentido.
E Cristo vai fazer essa união ficar cada vez mais forte. A partir do momento que a gente se colocar à disposição de colocar ele no centro e no comando. Entender que diante de quem a gente está e para quem que a gente está fazendo. Então, isso é muito importante, né? Eu concordo com o que você falou no início, de que esse é o pilar mais importante, porque se a gente não tiver espiritualidade, cara, vai virar apenas música, vai virar apenas som, né? E eu gosto muito de carregar isso para minha vida, né? Eu hoje, eu não consigo desvincular a música à adoração, eu não consigo. Né? Eu paro para pensar, assim, música para mim tá ligada à adoração. Sim. Uma vez eu vi um podcast da Gabriela Rocha falando isso, né? Que ela pensa em música, ela pensa em adoração a Deus, né? E exatamente, e não deveria ser só com música, né? Sim. É porque talvez eu estou inserido nesse meio e é uma coisa que pesa muito na nossa vida, mas se a gente entende que tudo que a gente faz é pra glória de Deus, a música então tá lá. A música tá lá, né? Então a gente precisa carregar isso muito forte dentro da gente. E também sobre essa conexão com Deus e, bom, quando a gente fala conexão com Deus, né? A gente tem aquele checklist, né? Oração, leitura da palavra, comunhão. Mas eu acho que é muito importante a leitura da palavra, que nem você mesmo discutiu, e você comentou junto com a gente lá no workshop também, que vocês tiram, né, um momento ali de leitura bíblica ali, um pouquinho antes de começar o ensaio de oração. Cara, eu acho que isso é extremamente importante, visto que a gente tem que... Bom, eu imagino que, né, as músicas que a gente canta lá dentro da igreja, ela tem que ser bíblica, né? Tem que ser Bíblia ali, porque a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. Ela tem que ser bíblica. E quando a gente entende a palavra de Deus, a gente entende o que a gente está cantando. Porque já aconteceu diversas vezes, né? Lá na igreja americana aconteceu algumas vezes. E daí, tanto que para evitar que tivesse esse tipo de problema, que é o seguinte... Chegava um pessoal falando, não, lançou uma música nova, e ele é muito legal, e vamos cantar e tal. Aí começaram a cantar umas coisas que não faziam muito sentido. Aí lá eles tinha que passar pro funil. Ó, domingo a gente vai cantar essas músicas, tá bom? Pastor, veja as músicas aí. Mas eu acho que isso é importante, a gente entender o que a gente tá cantando também, né? E não se levar pela empolgação do que a gente tá cantando. Eu tenho uma história, desculpa te cortar, eu tenho uma história muito legal sobre isso. Muito legal. Nossa! Porque na época que eu tava em Cabo Frio ainda, antes de vir pra Campinas para iniciar o seminário, né? E lá eu cuidava dos adolescentes na igreja. E a gente formou uma banda com os adolescentes da igreja, uma bênção, bom demais, né? Começaram a tocar empolgadíssimos, começamos a ter um culto nosso de adolescente, a galera indo e tal, e eu criei uma rotina de ensaios com ele, né? E é óbvio que automaticamente eles, pô, Márcio, vamos cantar essa música? Vamos cantar essa? Vamos cantar essa? Né? E eles começavam a chegar com músicas pra, né? Sugestão pra poder tocar junto, né? E aí eles chegaram um dia com uma música, o nome dessa música é Emaús, da banda Morada, né? Aí eu falei, beleza, né? Vocês querem tocar essa música? Tudo bom. Agora, me fala aqui, o que é Emaús? Aí ficou todo mundo assim, olhando pra minha cara, assim. Aí eu falei, ué, vocês querem cantar essa música? Vocês não sabem o que significa? O nome da música que vocês querem cantar é o quê? Emaús é o quê? É de comer? É de beber? O que é? Emaús, né? E aí eu deixei eles meio sem graças, mas com o intuito exatamente isso. Cara, não tem lógica eu cantar uma coisa que eu não sei o que significa. Já que é ensino, né? Já que é ensino. Eu tenho que saber pelo menos aquilo Pelo menos eu tenho que saber, né? E aí naquele momento eu fui... Descasquei em cima deles e falei, olha só, gente, Emaús é isso. Aí contei a história dos discípulos no caminho de Emaús, o que a música falava. E aí quando chegava lá no final, que quando ao partir o pão, os olhos deles se abriram e tudo mais. Aí eles ficaram assim, ó, nossa, agora que eu entendi a música! Aí eu falei, poxa, olha quanta beleza trouxe pra música agora que você entende o que você tá cantando. E é exatamente isso. Você tem que entender o que você tá cantando. Se você não entende, não tem lógica nenhuma. Verdade. Cara, e acho que já correndo um pouco pro próximo pilar, né? Que a gente vai falar sobre musicalmente falando, né? E eu lembro que a gente discutiu sobre se desenvolver musicalmente falando, né?
Mas antes de a gente ir, eu lembrei de uma história muito boa lá em Americana. Eu era muito eu nunca fui muito do louvor, assim, do Ministério de Louvor. Só que eu sempre fui muito amigo do pessoal que era, né? E um dia a gente tava lá e tal, e saímos pra comer, e daí um começou a cantar uma música do Restart. Nossa. Não, Já uma música do começa Restart. ruim. Aí um falou assim, não, e se a gente cantar no culto à noite essa aí, ó? Ai, Não, daí a letra fazia até que sentido se você pegava assim, tirava do contexto, né? Que ele falou assim, ó, queria escrever uma canção que pudesse te fazer sentir. Ele só bate por ti, que pode me salvar. Não, aí ele falou assim, não, vamos cantar. E daí tinha um cara lá que é mais velho, o Danilo, né? Danilo. Sabe quem que é? Aham, sei. O Danilo falou assim, ah não, rapaziada, vocês não estão falando sério isso aí, né? A gente não vai cantar isso. E é todo mundo de colorido, tá? É, já tá... calça Eu verde. falei, não, não. laranja. Só faltava fazer o solo dos Simpsons no meio, Pois né? é, aí beleza. Bom, mas aí, indo pro próximo assunto, é também, acho que um pouco sobre isso, né? De, tipo, ter empolgação, é bom ter empolgação pra gente estar dentro do louvor. Lógico, com sabedoria, entendimento do que a gente tá fazendo. E acho que a gente pode... Você falou sobre saber tocar, né? Que você sabia tocar, e aí foi convidado, né, pra tá... Foi convidado não, né? Você Intimado. se dispôs a Intimado. tocar naquele momento, mas eu acho que a gente entende que os dons que Deus nos dá é trabalhado nesse sentido, né? E eu acho que a gente pode começar a discutir o que a gente falou no EBD, né? No domingo passado, antes de ontem, a gente conversou na escola dominical sobre os dons espirituais e como a gente deve ser usado, tem que se deixar ser usado, né? Mas eu lembro que em certo momento a gente discutiu que, por mais que eu tenha o dom, em certo momento eu preciso aperfeiçoá-lo para ser usado. Sim. E acho que a gente pode discutir agora um pouco sobre a importância de trabalhar aquele dom que Deus nos trouxe, né? Nos dá de presente. E que assim, eu particularmente acho que eu canto mais ou menos, né? Não é bem um dom, mas ali Deus deixa eu cantar no Ministério de Louvor. Deus deixa eu cantar. Deus deixa, Deus libera. Não, canta lá um pouquinho que às vezes dá certo. É bom. Mas fala um pouquinho pra gente como que é a sua rotina de aprendizado e E a importância a dessa importância rotina. dessa rotina. E também sobre como tratar quem tá começando no Ministério de Louvor e ainda não tem tanto desenvolvimento. Como que lidar com esse contraste tão grande entre esses dons, esses duas profissionalismo, vamos dizer assim, dos dois, né? Quem sabe tocar muito, quem não sabe tocar muito ainda, mas tá junto ali. Como que pode lidar com essa situação? Cara, dentro do Ministério de Louvor, né, sempre vai ter, né, aquela galera que se destaca, toca demais, tem facilidade, e tem aquela galera que luta, bate cabeça na parede e não consegue desenvolver, né? Só que aí a gente tem que, sempre dentro de um Ministério de Louvor, a gente precisa achar um equilíbrio. Não adianta, né, o que eu gosto de falar, não adianta o pessoal que tá lá em cima, tocando pra caramba, querer falar, não, esse pessoal aí que não toca nada, que se vire. Tem que aprender, tem que chegar aqui onde eu tô. Não sou eu que tenho que descer pra tocar menos, pra tocar mais simples, né? E ao mesmo tempo a gente tem um pessoal lá que não toca nada, falando, não, esse pessoal não dá pra tocar com eles, não. Toda hora quer inverter nota, quer fazer isso, quer fazer aquilo, né? Vamos tocar aqui no básico aqui, né? Eles que tem que descer aqui pra ajudar a gente, né? Não é show, não. Não é profissional, não. A gente tá aqui, é na igreja, pra adorar o Senhor. Tem que ter um espaço pra todo mundo. E de fato, cada um tem o seu ponto de razão. E eu costumo falar que eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? E isso, cada igreja precisa buscar com muita sabedoria onde é esse equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio entre os dois e achar um ponto, né? Entendendo que o pessoal que tá lá embaixo precisa desenvolver, não é, não, vou ficar aqui estagnado, parei aqui, tô tranquilo, só sei essas 4 notinhas, vou tocar tudo aqui. Não adianta, você tem que desenvolver o seu dom. Sim. Você tem que desenvolver o seu talento. Você tem que aprimorar. E ao mesmo tempo, o pessoal que tá lá em cima precisa ter sabedoria para falar, olha, vamos incentivar essa galera que tá lá Sim, embaixo. ajudar também. Ajudar porque a gente tem um conhecimento que o pessoal não tem. Então vamos se incentivar uns aos outros, né? Cooperar porque a gente entende diante de quem a gente tá. Sim. Né? Eu não tô fazendo porque eu toco muita guitarra, o meu solo é bom demais, então eu vou mandar ver na hora do meu solo que o meu solo tem que aparecer e se destacar. Não, Não é competição. não é isso, não é uma competição. Tem que todo mundo trabalhar junto.
junto, né? A gente falou agora no pilar espiritual sobre a unidade do grupo. Sim. Precisa haver essa unidade. E a parte técnica começa exatamente nisso, Uhum. né? De uma pessoa compreender a outra. Uma coisa que eu gosto muito de falar, né? É sobre a pessoa, ela buscar se desenvolver porque ela quer estar ali no Ministério de Louvor, né? Ela entende que ela tem o dom, mas ninguém amarrou ela e colocou ela lá dentro do Ministério de Louvor e falou, você vai ter que tocar, você vai ter que cantar, né? Ela se dispôs a estar ali, lá na viagem, como eu contei no início. Uhum. Alguém sabe tocar? Eu sei, então, pô, beleza. Então, Toca aí agora. toca aí agora, se não for que sabe tocar, né? Exatamente isso. Então, eu quero cantar, eu quero tocar, eu tenho que me desenvolver. Porque muitas vezes, o que que eu vejo, né? As pessoas jogando um peso, uma responsabilidade para a igreja, que não é da igreja. Sim. A responsabilidade é da pessoa. Como se a igreja fosse obrigada a ensinar alguém a cantar, como se a igreja fosse obrigada a ensinar alguém a tocar. Perfeito. Tem igrejas que fazem isso, que tem essa disponibilidade, bênção demais. Uma igreja que tem uma disponibilidade de ter uma aula de canto, uma aula de música, isso é bênção para a comunidade toda em si. Mas não são todas que têm, Sim. né? Eu dei até um exemplo pro pastor lá, né, no dia. O pastorzão tava lá com a gente, e aí eu falei com ele, pastor, o senhor vai precisar de um pastor auxiliar aqui, né? Você vai chamar alguém que tá pronto ou alguém que não sabe? Você vai buscar o quê? Alguém que tá pronto. Se você vai precisar de alguém para atuar ali com os jovens, com os adolescentes, para dar uma aula de EBD, essa pessoa ela tem que estar pronta, Sim. né? E essa pessoa tem que estar o quê? Se desenvolvendo e crescendo. Uhum. E essa cobrança vai estar em cima dela. Sim. A mesma coisa dentro do Ministério de Louvor. Eu preciso aprender. Eu preciso me desenvolver. Então, se eu estou falho em alguma área, eu preciso correr atrás. Até né? porque, Márcio, a gente tá falando aqui o tempo inteiro diante de quem a gente tá. Se a gente faz tudo para a glória de Deus, a gente não pode fazer algo de maneira desleixada. A gente tem que Exatamente. sempre dar o nosso melhor. Não é que vai ter o guitarrista da igreja, vai ser o Slash, vai ser... Não, não é isso. Mas ele vai dar o melhor dele, Isso aí. né? Se ele se esforçou e o melhor dele é aquilo ali, louvado seja Deus por isso. Vai, acho que totalmente E a ver com o que você tá falando. exatamente, tudo que a gente se dedica, tudo que aquilo que a gente gasta tempo em fazer, a gente evolui, Sim. É. né? A gente for pegar aqui, cada um de nós aqui, alguma coisa que você fazia e agora você consegue fazer de uma forma melhor. Porque você dedicou tempo, você gastou tempo, você tá evoluindo, você tá crescendo naquilo ali. Então, com a música, é exatamente assim, você tem que gastar tempo, tem que se evoluir, né? E diante de todos os recursos que a gente tem hoje em dia, cara, a gente tem um mundo, uma infinidade de oportunidades, de cursos gratuitos, Pois de podcast como que a gente está gravando agora, o pessoal Aham. sendo mais explícito na parte musical, de teoria Sim. musical, para aprender, videoaula. Você tem tudo isso disponível. Uhum. Então é uma forma de você sempre evoluir. Eu tava aqui brincando hoje com um rapaz, né, um amigo meu, Mikael, a gente troca bastante ideia sobre questão de louvor e tudo mais. E agora a gente tá com uma mania, porque no Instagram aparecem uns desafios, né? Tipo assim, a pessoa toca uma nota no violão, que nota é essa? Aham. Aí você tem que acertar de ouvido, que escala Aham. é essa dessa música? Aí toca uma pessoa tocando bateria, aí Sei. aparece a partitura lá, Aham. aí ele bota as opçõezinhas pra você acertar, né? Aham. Aí eu mando pra ele, ih, acertei. Aí ele manda, ih, errei essa, né? Então a gente tá ali, tá fazendo o quê? Estamos aprendendo. É o ditado melódico. Estamos estudando, Nossa, exatamente. aquilo é horror. Eu, hein? Fazia no piano aquilo ali. É difícil. Não acertava um, cara. É chato, é chato. O Mikael é bem melhor que eu. Mas eu Ouvido tento. absoluto. Ele é bom demais, né? Uhum. Mas eu tô ali, né, entendendo que, caramba, pô, Márcio, você tá falando isso tudo aí, caraca, você deve ser aquele músicozão. Cara, não sou, mas eu entendo que eu preciso melhorar. Eu entendo que eu preciso evoluir. Então eu busco isso. Nesse último ano agora, eu entrei numa aula de violão. Algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, né? Eu aprendi a tocar lá o violão, o teclado, sozinho, aprendi. Mas com um professor do meu lado me instruindo, eu vou desenvolver ainda mais. Com certeza. Então, eu vou gastar recursos, eu vou investir meu tempo nisso daqui que eu entendo que é importante. Por quê? Porque eu quero estar no Ministério de Louvor, Aham. né? Eu entendo que esse é o meu dom e eu quero servir com esse Sim, dom. pra Então, glória tem de que aprimorar meu dom. Uma coisa que acho que a gente não discutiu lá no dia do workshop, mas é algo que tem muitas opiniões, eu acho. E acho que eu gostaria de discutir aqui com vocês, ver a opinião de vocês. É meio um pouco sobre a postura de quem tá lá na frente.
na questão de vestimenta, por exemplo. Quanto isso é importante? E de manhã tem uma importância menor do que à noite, por exemplo, no EBD? Porque vai de bermuda, né? Aí, João, vou deixar na sua mão essa bomba aí. Essa é pro João. Eu vou Essa é te pro detonar João. agora. Ele quer passar a mão na cabeça dele, né? E eu nunca cantei É, no louvor vai de bermuda, O né? cara vai no Nunca- EBD pro louvor de bermuda, mas tô brincando. Não tá brincando, eu vou mesmo. Já tá valendo a pergunta? Tá Pode valendo falar? já, ué. Então, eu, assim, na minha concepção, a nossa vestimenta comunica. Tudo a gente comunica. Tudo. A maneira como a gente se veste, a maneira como a gente fala, a nossa expressão, a nossa linguagem corporal comunica. Então a gente precisa levar isso em conta na hora da gente estar na frente de um público, né? Só que essas questões de vestimenta, eu acredito que sejam costumes, e isso varia muito de comunidade para comunidade. Perfeito. Tem igrejas que, se a pessoa. A minha igreja de Valença, por exemplo, quando eu prego lá, eu preciso estar de terno e gravata. Eu preciso estar de terno e gravata. Porque se eu não tiver, as pessoas vão falar assim: caramba, o que é isso? O que é aquele cara? É o seminarista? É assim, a igreja foi. As pessoas têm essa base, esse fundamento. Quem está lá na frente tem que estar de terno e gravata. Quem vai cantar tem que estar alinhado. Agora tem as outras comunidades que não são assim. Então eu acredito que não tem um certo e um errado. Não sei se o Márcio concorda comigo nessa visão. Eu acho que não tem um certo ou um errado. A gente precisa entender qual que como a nossa comunidade enxerga e também, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a nossa vestimenta comunica algo. Então você tem que ter o mínimo de bom senso possível para estar à frente do Ministério de Louvor, no momento de pregação, no mínimo corretamente vestido, mas essas questões pormenores, isso varia demais de comunidade para comunidade. Mas se escandaliza, se a comunidade enxerga isso também, Poxa. a gente tem que estar Exato. sempre antenado para Perfeito. aquilo que tá e o que você está comunicando. Pode falar. Por exemplo, a igreja local minha lá em Valença, igual eu tô dizendo, é uma igreja que o pastor, ele tem que usar terno, tem que usar. É pré-requisito. Não adianta alguém ir para lá como pastor e falar: não quero usar terno. Cara, você vai escandalizar. Vai. Então, abre mão desse seu negocinho de não gosto de usar terno e usa. Você vai morrer por causa disso? Não. Ou não vai Só um também, pouquinho né? de calor. Hoje em dia só, tem mas não. ar-condicionado. Não, mas ar-condicionado, tal. Acabou. Tipo assim, é essa questão. Para não escandalizar, a gente precisa evitar ser pedra de tropeço nesse sentido. Então, bom senso é a chave. Na E minha aí eu vou trazer deixar mais polêmico o assunto. visão. Eita, Isso Jesus. também vai para os ritmos? Eita. Eita, Vamos lá. glória. Vamos primeiro pra roupa. Vamos primeiro pra roupa. Vai Vamos primeiro pra roupa. Vamos, é mais né? fácil. Eu acho que perfeito o que o João falou aí. E nesse sentido eu aprendi muito até com o próprio Leitão aqui, né? O Rodrigo Leitão, o pastor lá da Metropolitana, a igreja que eu tô servindo lá como seminarista. E ele recebe muito convite, né? Pra pregar em outras igrejas, participar e tudo mais, né? E a gente conversou um pouco sobre isso, sobre vestimenta, porque um pastor, o cara que vai pregar, né? Como que ele vai chegar do nada numa igreja que ele nunca foi? E ele tem uma estratégia que eu achei muito interessante, eu achei magnífico, na verdade. Ele sempre manda uma mensagem para um pastor, né? E aí ele pergunta: pastor, né? Como é que é a questão dress aí, code. né? Vou de terno, vou de social, tudo mais. Aí ele fala que normalmente os pastores falam o quê? Não, fica à vontade, pode vir da maneira que você quiser, né? Camisa Só do que aí Palmeiras. você sabe que... Camisa do Palmeiras, bermuda, short. Estragou meu raciocínio. Não, Leitão é palmeirense. Pô, pelo amor de Deus. E aí ele tem uma estratégia interessante. Ele fala assim: pastor, qual a roupa que o senhor pregou na semana passada? O senhor pregou como semana passada? Não, eu preguei de terno. Tá bom, então eu vou de terno. Se o senhor tá pregando na sua igreja de terno, eu tenho que ir de terno. Se o senhor pregou de camisa social, né, eu posso ir sem terno, né? Então, isso vai refletir de fato muito com a comunidade. É mais fácil, né? Muito mais fácil. tranquilo, Se você né? for pra minha região, lá pra igreja de Cabo Frio, pra igreja que eu sou membro, primeira igreja presbiteriana de Cabo Frio. Você vai chegar lá de manhã, uma cidade turística, cidade de praia.
pessoal vai estar muitas vezes de manhã tocando de bermuda. Uhum. E ninguém vai achar nada demais nisso. Sim. O Aham. pessoal vai estar tocando violão, vai estar tocando baixo de bermuda, e o pessoal olha isso com naturalidade. Por quê? Porque tá calor. Às vezes a pessoa vai sair dali, vai almoçar, vai pra praia, vai fazer alguma coisa, Sim. e é uma coisa usual, né? A gente tem um Cultural. costume lá, né? Trazendo até o que o próprio Léo falou, né? Será que de manhã é mais importante do que à noite? Né? Eu não sei. Mas eu sei que a gente lá em Cabo Frio criou o costume de que de manhã a gente vai de bermuda. À noite, todo mundo de calça. Tem esse costume. Tá certo. Né? Não sei porquê. Eu acho que A não gente faz tem, isso. não tem essa questão de que, de fato, o que é certo, o que é errado, não existe. Não vai existir essa questão, né? Mas cabe muito de comunidade para comunidade e você precisa evitar o escândalo. E ter o bom senso, né? Bom senso. Vamos deixar Bom. claro que o bom senso é muito importante. Só antes de você responder sobre ritmo, Eu já tinha passado pra gente queria- passar pra Não, próxima. Rapaz, aqui não. Eu queria justificar que quando eu cantei de bermuda uma vez, eu tava sem calças assim pra usar, eu falei, não, vou de bermuda. Aí, quem era próximo de mim me zoou. Não, vai pra praia depois? Galera perguntando, né? Aí chegou um senhor da igreja, o Ezequiel. O Ezequiel chegou pra mim e falou assim: Ô, Léo, parabéns aí, cara. Deus abençoe e tal. E daí o pessoal já tinha ficado na minha orelha. Ah, tá de bermuda, vai pra praia? Eu falei assim: não, obrigado aí, Ezequiel. Não, Deus abençoe e tal. Só tava de bermuda ali. Não, cara, isso aí não tem problema. O importante é o que você tá fazendo lá em cima com seriedade. Daí então eu falei: ah, então meio que tá de boa, né? Aí na E ele IBD assumiu o dress code que tem que ser de bermuda. Não, nem que tem É. que ser de bermuda, né? Mas na IBD, geralmente ali eu vou de bermuda, ali tá calor, né? Quando tiver frio, eu uso calça. Ah, Tá Brincadeira. justificando, lá, né? lá no Nordeste, a Carol nordestina, né? Uhum. Lá é muito comum o pessoal usar chinelo. Porque Chinelo. é quente lá. Uhum. É muito calor. Então a pessoa usa o sapato fechado quando vai pra um lugar, tipo assim, que não tem jeito, tem que usar sapato fechado. Sim. E é muito comum. É BD, não é BD geralmente, não sei se é porque é mais importante, não sei. Mas não é BD. Na EBD é chinelo e É à muito noite é comum. sapato fechado, né? Calça e chinelo, bermuda e chinelo. Não é BD. E aí, é assim, você vai falar, pô, que isso, tal, falta de respeito. Cara, é cultural, a pessoa vai naquele lugar, até se ela estiver diante do prefeito, ela vai estar assim. Aham. Sabe? Não é questão de desleixo ou não, é cultural. Sim. Então, são coisas que a escritura não não nos deixam claro exatamente o que tem que ser feito. Ah, tem que ser assim. A pessoa tem que estar de calça, tem que estar de terno. Não, ela deixa aberto, livre. Então é algo que a gente entende que é secundário e vai de acordo com a Aham. comunidade. Não, mas brincadeiras conforme a à gente tá parte, falando. realmente foi algo que eu percebi que, por exemplo, lá no Garcia, eles não dão. Eles não. Nunca aconteceu lá de, por exemplo, cantar de bermuda. Eu sei que tem as pessoas lá que também no louvor de manhã vão de bermuda, mas nunca chegaram pra mim sério e falaram assim: ô, você tá de bermuda, né? Não, tem mais que eu esqueci um respeito. dia, eu ia Não, lá no falar. Garcia. Brincadeira. Aí é água. Bom, mas lá nunca chegaram pra mim e falaram assim, não, Léo. E eu sei que lá teriam pessoas que teriam essa intimidade pra chegar em mim e falar, não, Léo, ó, não faz isso não, é feio. Nunca, assim, realmente, os comentários que tiveram lá sempre foi de brincadeiras, pessoas que eram muito próximas de mim e não Zoando. foi brincando ali e tal, porque realmente às vezes é meio diferente, mas ninguém chegou pra mim e falou assim, não, cara, ó, vem aí de calça a próxima vez, porque não, sempre maior leveza, nunca teve um comentário negativo nesse sentido. Então eu acho que é muito sobre sentir também, assim, pô, na minha igreja sempre cantam de calça. Vou tentar ir de bermuda. Fui lá de bermuda, todo mundo caiu matando em cima. Não adianta, eu não vou ir de novo de bermuda, porque eu não só vou fazer o pessoal tropeçar, né? Que a gente tem que pensar nisso, né? Vai tirar a atenção das pessoas durante o do culto e querendo ou não, a gente volta àquilo que a gente falou. Lá em cima a gente tá inspirando as outras pessoas. Então a gente tem que manter o foco. Mas a pergunta que não quer calar. Deixa eu fazer uma antes. Ah, Pra ir Ai, amenizando meu o seu pai. lado aí, tá? vai, então vai. O Léo falou de um negócio que é importante também, que é o feedback, né? A gente deixa pejorativo o feedback aqui, mas são construções a qual a gente vai crescer junto como grupo de louvor, vai crescer também como espiritualidade. Então é importante a gente levar para o grupo de louvor, para quem está ministrando, essa resposta a qual, puxa, vocês erraram na letra, não era para ter cantado desse jeito. Tem que levar com uma leveza, tem que levar com uma exortação, tem que ter cuidado na hora de fazer isso. Tanto quem está dando esse feedback, como quem está recebendo também, tem que Sim. ter essa maturidade de falar assim, puxa,
eu tô lá na frente, tô sendo usado. Eu tô sendo aquela... eu tô tendo aquela exposição ali na frente. Então, eu tô me comunicando, né? Que nem o João comentou. Então, é importante que a gente saiba receber isso e como que a gente direciona isso também e faz. Exato. O feedback também tá no workshop, não tava? Tá no finalzinho, né? Exatamente. Cara, eu acho que tudo isso que a gente tá conversando é de fato de suma importância Uhum. para toda essa questão de ministério de louvor. As pessoas, elas precisam ser ensinadas Sim. nesse sentido, Uhum. né? Até falo muito isso no final, como você falou, né? De que o maior problema é o quê? As pessoas não serem ensinadas. Sim. Elas não se posicionam, elas não fazem da maneira correta, porque não chega alguém ali para falar da maneira que tem que ser feito, Sim. Sim. né? E eu queria até já, se o Léo me permite, a gente introduzir, né, na questão que a gente está indo, a gente está caminhando lentamente para o último Pro último pilar, pilar. né? Vamos entrar de vez Que é- agora no pilar. que é a É questão pra passar, da então. organização. A gente não vai falar de ritmo, né? Vamos falar de Tá ritmo. bom, só pra saber. É porque ele entra Tô exatamente brincando, nesse vai lá. pilar. Porque quando a gente vai falar de ritmo, né? Por que tem um monte de ritmo diferente? Porque existem ocasiões diferentes para eles serem aplicados. Sim. E quando a gente está falando de culto, né? Que é o que a gente está falando aqui, de momento de culto, de louvor ao Senhor, Uhum. existem momentos específicos. E a música, ela precisa comunicar com esses momentos específicos. Você falou no início sobre um prelúdio, né? O que é um prelúdio? A pessoa chega na igreja, ela precisa ter um caráter de observação. Ela chegar lá e falar, cara, por que eu vim aqui? Sim, aqui Eu vim- Diante de quem Uma eu tô. preparação, Eu né? vim aqui para adorar o meu Senhor. Exato. Então é uma música que vai refletir um convite à adoração, Convite à adoração. né? Então vai ser uma música que vai se encaixar, talvez uma música já pegadona, com uma bateria mais alta, não vai se encaixar muitas vezes nesse momento de prelúdio, porque não vai trazer essa reflexão para a pessoa, né? Diante do nosso culto presbiteriano, a gente tem os momentos como a adoração, contrição, ação de graças, e a gente vai ter músicas exatamente para cada momento desse. Se eu quiser jogar uma música mais animada no momento de adoração, de celebração ao nome do Senhor, ela vai encaixar. Agora ela não vai encaixar no momento de contrição, É. que é o momento que eu tenho que fazer o quê? Olhar pra mim, me reconhecer falho como pecador, que preciso do perdão e da misericórdia do meu Deus. Como que eu vou encaixar isso de uma certa forma com uma música super animada, batendo palma, né? Tem que ser um momento de reflexão pra minha vida, Sim. né? Então o ritmo ele precisa combinar com o momento do culto. Exatamente. Agora a gente vai ter uma festa aqui dos adolescentes. É outra coisa. Aí eu vou ter um ritmo mais animado, né? Vou ter um sertanejo gospel, sei lá. Vamos botar pra tocar. Pragode. Vamos ter um Pragode. pragode, um pagode, pragode. Pra God. Agora é show. Beleza, né? Mas no culto não vai comunicar. Porque se é ensino, como que a gente está falando aqui, né? Se precisa ter esse caráter de ensino, ele precisa se aplicar naquele momento. Sim. E eu vou estender. Ele aplica também para a cultura e a comunidade diferente? Ah, com certeza. Com certeza. Se você tá num culto, né, aqui em São Paulo, se você for lá para um culto no Nordeste, Eu ia falar exatamente isso. o João vai ter uma referência para passar pra gente. Vai ser totalmente diferente, a dinâmica vai ser diferente, Sim. né? Classes sociais diferentes, perspectivas diferentes. Poxa, eu sofri um impacto cultural tão grande saindo do Rio e vindo pra cá, né? Uhum. As músicas são lado. que é do lado. As músicas são diferentes. Às vezes eu chego aqui, não, gente, mas vocês não conhecem aqui? Não conheço não. A gente conhece essa. Eu falei, rapaz, mas E às é vezes a música que possível. conhece canta de um jeito diferente. Canta. né? Exatamente. Ou É. seja, cara, do Rio pra São Paulo, a gente já teve um impacto enorme. O tamanho do nosso Brasil, Pois é. É. E isso é positivo para a gente nos somar. com certeza. Legal. Eu identifico como positivo. Porque ele tem que se adequar à cultura que a pessoa está inserida. A gente precisa. Eu gosto muito disso aqui. A gente precisa ter um culto confessional Uhum. dentro da nossa igreja. Mas a gente precisa ter algo contemporâneo. Não adianta a gente fazer uma coisa que não comunique com as pessoas que estão ali. Porque não tem sentido. As pessoas não vão se identificar. Uhum. Uhum. Não adianta você querer agir de uma forma que as pessoas não entendem, que não faz parte do dia a dia delas. Você vai estar respondendo ali as perguntas que elas não estão fazendo. Não vai combinar, não vai bater.
O culto ele não vai perder a sua confessionalidade. Ele não vai perder a sua reverência diante de Deus, não vai perder isso, né? Mas ele precisa comunicar. Não adianta a gente chegar no domingo agora nas nossas igrejas, vamos fazer um culto igual a gente fazia em 1550. Igual Calvino né? fazia. Não vai, pô, o pessoal vai chegar lá e falar, gente, mas que é isso? Dessa forma, não vai bater. Por quê? Porque não comunica culturalmente. A gente veio conversando isso no carro, a gente tava falando sobre os hinos. O nosso hinário é fantástico, cara. Nossa, é perfeito. A gente Por mim, eu só tem- cantava hinário. A gente, Eu que sou novo ainda, por mim. a gente tem aula de música lá no seminário e a gente Aham. aprende muito dos hinários. E o hinário é fantástico, as histórias dos hinos são fantásticas. A gente tem que fazer até um trabalho sobre história dos hinos, a gente já fez e tal. É muito legal. E aí, a gente sabe que os hinos, por serem muito, muito antigos, às vezes as pessoas meio que deixam distante um hino que tem uma letra fantástica, Sim. bíblica e muito pedagógica. E aí, o que ele... Uma excelente ideia que surgiu da IP Alpha, regravar os hinos, cara. Foi sensacional. Contemporaneizar os hinos. Cara, foi fantástico. Aham. Foi fantástico. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que é fundamental quando a gente percebe a diversidade dentro da igreja. Porque, cara, ao mesmo tempo que tem eu de 20 anos lá dentro, tem uma criança de 7, só que tem um idoso de 85 anos e tá lá no mesmo culto, É. adorando ao mesmo Deus, Gerações. louvando e lendo a mesma palavra. Então, eu acho que a gente tem que entender. A gente também conversou sobre isso lá no workshop. Entender quem são os membros, quem é a nossa igreja, quem é a igreja do Identidade. Jardim Garcia. Vamos pensar em persona, né? Online, para área de tecnologia. Tecnologia. Mas quem que é a persona, vamos dizer assim, principal ali da nossa. Que tem a maior quantidade de gente ali do Garcia? Pô, é só pessoa de 20 anos. Cara, não dá pra gente ficar tocando só música de piano num hino antigo. E, cara, não é que não é bom. É bom, há quem goste, mas será que vai conectar? Será que vai fazer sentido? Então, eu acho que a gente olhar pra igreja como um todo. Mas beleza, tá, tem muitos jovens, só que também tem muitas pessoas mais velhas que não gostam das músicas jovens. Cara, dá pra gente misturar ali um pouquinho. Dá pra ter uma música Exatamente. mais animada. Mas dá pra gente ter o hino ali que o idoso gosta. Cara, eu lembro claramente também disso acontecer. Parece que eu só tô falando mal da igreja americana, né? Mas não é isso. Né? Amo de paixão a igreja americana. 10 anos lá, né? Mas tive agora a oportunidade de vir aqui pra Campinas. Mas, cara, eu lembro de acontecer lá no meio do louvor, torando assim, a galera, os jovens, todo mundo animado, tal, batera arregaçando, a gente muito animado, o pastor no meio do culto assim pro baterista. Cara, Menos. aquilo lá, todo mundo assim percebeu aquilo, ficou muito chato. O baterista não queria mais tocar na igreja, porque falou que não deixava ele tocar do jeito que ele queria. Os jovens brigando com o pastor e o idoso saindo da igreja e falando assim: tá muito ali, tem um seu Chico lá de Usa Americana. o Ele usa amplificador, o né? amplificador no ouvido. Aí ele ficava assim na Estourou. salinha de som. Abaixa, tá muito alto isso aí. Mas eu acho que é sobre entender, né, quem é a igreja, quem tá dentro da igreja. Talvez a música mais animada faça sentido pro jovem, mas talvez não faça sentido pro idoso. Cara, adianta o jovem querer bater de frente com o idoso que tá há 70 anos lá na igreja? Plantou às vezes a igreja. Plantou a igreja? Cara, Entender essa tríade, vamos pensar assim, né? Nós que estamos adorando a Deus e estamos utilizando do louvor para isso. Essa conexão, ela é muito pessoal, ela é do grupo, é da comunidade, é da geração, porque aí eu estou estendendo um pouquinho do ritmo, né? A gente está falando que, puxa, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, mas quem tem que gostar? Exatamente isso. O que a gente fala lá no primeiro pilar, né, no espiritual? A gente precisa olhar para a igreja como uma unidade, como um corpo, Exatamente. composto por diversos tipos de pessoas, diversas maneiras de pensar diferentes, e a gente precisa achar esse equilíbrio. E dentro de um culto, a gente consegue equilibrar. Eu consigo, ao mesmo tempo, botar uma música mais animada no momento de celebração e botar, de repente, um hino no momento de contrição. E ele vai comunicar com todo mundo, né? E a pessoa não pode pensar em nenhum momento, o pessoal que está lá no Ministério de Louvor, que eles precisam ser autossuficientes, né?
e eles estão fazendo aquilo ali para eles, porque Exatamente. eles não estão fazendo aquilo para eles. Exatamente. Eles estão fazendo aquilo para toda a comunidade. Sim. O que eu gosto de falar é o quê? O ministério, as pessoas do Ministério de Louvor, elas não fazem parte do Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana do Jardim Garcia. Elas fazem parte da Igreja Presbiteriana do Jardim Garcia. Então elas estão ali a serviço da igreja. Exato. E nós não estamos ali para tocar o que a gente gosta, da maneira que a gente gosta. Perfeito. A gente está ali para tocar e para cantar da maneira que a igreja compreende que tem que ser feito, né? Porque se eu tô olhando para minha necessidade, eu não tô olhando para o corpo. Se eu tô olhando para o que eu quero, eu não vou olhar para o corpo como um todo. Eu gosto de diversas músicas, de diversos estilos. Só que eu não vou chegar e vou botar pra tocar lá na minha igreja, seja aqui na Metropolitana, seja lá na minha igreja em Cabo Frio, na primeira igreja de Cabo Frio. Por quê? Porque eu entendo que não se encaixa no contexto da igreja. Eu gosto muito. Como seminarista, como líder de música, eu amo. Mas eu não vou tocar. Por quê? Porque não se encaixa. E eu não tô ali pra fazer o que eu acho que é bom pra mim. Exatamente. Eu tô ali pra fazer o que eu entendo que vai ser bom pra o grupo como um todo. E puxando um gancho disso que você falou, de não fazer o que é melhor pra mim, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre da importância da organização do Ministério de Louvor, que entender que ninguém é maior que o Ministério de Louvor. O que eu quero dizer com isso? Ninguém vai chegar lá e falar, não, eu quero tocar desse jeito e pronto, acabou. Cara, eu tenho uma visão de que se você chega assim, você tem essa visão, cara, obrigado, viu? Deus abençoe e quem sabe numa próxima aí você participa. Mas não, cara, quem tá ali é pra servir, pra deixar o eu de lado e entrar como, não, tô servindo, eu faço parte da igreja do Jardim Garcia e beleza, eu preciso estar, vamos dizer assim, se eu tenho o dom, a capacitação, eu tenho uma visão de necessidade. Então eu penso o seguinte, cara, eu sei tocar, eu sei cantar, eu seria uma peça fundamental lá dentro. Cara, eu preciso estar lá dentro. Não que eu preciso estar ali fazendo parte, entendeu? Eu preciso agregar, deixando o meu eu de lado, o que eu gosto, mas aquilo que eu posso oferecer, né? Então, acho que a gente pode agora conversar também um pouquinho sobre o papel da liderança nesse sentido. E então a gente, falando da liderança, como funciona, por exemplo, o recrutamento dentro de um ministério de louvor? Por que que isso é importante? A organização de como que o líder do Ministério de Louvor, como ele é exemplo para as outras pessoas, como que ele organiza o Ministério de Louvor. Aí fica com você, que eu sei que você é líder lá de louvor também, né? De um dos grupos dos milhares de grupos dentro da Metropolitana, né? Que lá tá estourando lá o louvor. Nada, a gente tá crescendo devagarzinho, graças a Deus, né? O grupo tem crescido muito, né? Desde do ano passado, do início da congregação, tem sido bênção demais. Graças a Deus. Mas o que você falou, você tava falando, eu já tava pensando, no final você completou exatamente nessa questão do processo, da admissão, né? De como que a pessoa vai chegar no Ministério de Louvor. Precisa ter um cuidado da liderança. Precisa existir uma cautela para existirem alguns critérios para a pessoa ingressar no Ministério de Louvor, né? Primeiro deles, apresentar todas as questões espirituais que a gente conversou aqui. Sim. Antes de saber se a pessoa sabe tocar ou se sabe cantar, precisa, olha só, você entende que isso daqui é um corpo, que a gente está aqui para trabalhar em conjunto, para a gente ter uma vida em comunidade, que você não está aqui para olhar o que é bom para você. Quando a pessoa chega lá entendendo tudo isso como pré-requisito, a gente vai evitar diversos problemas lá na frente. Diversos problemas. Então, precisam existir esses critérios para passar a visão do Ministério de Louvor. O que nós esperamos, qual é a nossa expectativa como Ministério de Louvor. O que a gente almeja? Será que a gente almeja gravar canções, as nossas próprias canções? Não, a gente só vai cantar canções de outras pessoas. A gente não tem essa expectativa que... a gente pretende, de repente, fazer algumas regravações, como a gente falou aqui agora, pegar uns hinos antigos, dar um arranjo. A gente não tem as nossas letras, mas vamos ter os nossos arranjos, né? Qual é a perspectiva? Aonde que o Ministério de Louvor quer chegar? Quais as áreas da igreja que ele vai atender? Nós vamos atender as crianças, como você falou lá no culto das crianças, né? Porque lá na Metropolitana a gente faz isso. O Ministério de Louvor, né, não é o Ministério de Louvor do culto de domingo. É o Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana Metropolitana.
Então, tudo que está relacionado à igreja, o Ministério de Louvor está à parte. Então, você quer entrar? Você não vai entrar aqui para cantar no domingo. Você vai entrar aqui para assumir responsabilidades com todos os ministérios da igreja, com todos os departamentos, sejam os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes. Aonde tiver uma defasagem musical, a gente que vai ter que suprir. Então, precisa ser apresentado isso de uma forma Com certeza. para as pessoas. E aí a gente entra em todos os outros critérios que a gente pode ficar aqui falando horas e horas. O que você né? comentou, fica mais leve a questão da escala. Se realmente funciona a escala, se não funciona. A obrigação. Né? A pessoa chega lá com uma obrigação. Ah, eu vou participar aqui, depois eu não tô nem aí com as coisas que estão a acontecer depois. Então, quando traz essa... Eu não vou chamar de crivo, não, porque é uma obrigação nossa, né? Mas quando traz esse pensamento e essa imputa ali o que não é a minha vontade, e a gente está em comunidade, a gente tem que ver o que é bom para todo mundo para louvar a Deus, então isso já acaba tirando aquela responsabilidade só do compromisso de estar ali no fim de semana e fiz minha parte. Não, Sim. não é só isso, né? Não pode ser um fardo Não de pode ser um maneira fardo. nenhuma. Não pode ser, tem que ser algo leve. É. Tem que ser algo prazeroso para você. E isso exige até um cuidado da liderança, né, nessa questão, porque o que a gente vai ver em muitas igrejas, né, pessoas dentro do ministério de louvor sendo sobrecarregadas. Ah, não tem ninguém para tocar, toca você. Ah, mas só tenho eu para tocar. Você vai ter que tocar todo domingo, só tem você, se vira. Né? E aí a pessoa tá ali todo domingo, tocando. Quando vai ser a oportunidade dela de sentar lá junto com toda a igreja, para ser ministrada nesse sentido, para ser conduzida, exatamente. inspirada nesse sentido, Sim. né? Precisa ter um cuidado sobre a vida dessa pessoa, né? A pessoa precisa ser ensinada, a pessoa precisa ter um tempo de devocional com o líder, com a equipe, em todos esses quesitos. Se a gente não trouxer essa leveza, vai virar um fardo. E a nossa caminhada com Cristo não é para ser pesada, para ser dolosa, né? A gente tem que abrir mão de muitas coisas, a gente tem que se sacrificar, né? Mas a gente não Tem que para fazer se com matar. prazer. Tem que ser com prazer. Tem que ser com... Nem que não tenha ninguém, só fique voz e uma gravação. É isso aí. É isso aí. Isso aí. A gente tem uma política lá na Metropolitana que a gente não permite que ninguém do Ministério de Louvor sirva mais do que 2 domingos no mês, né? Nosso critério é que a pessoa sirva um domingo no mês na área da música. Um domingo no mês ela vai servir, né? E quando a gente tem uma necessidade, no máximo 2. Por quê? Nos outros 2, ela precisa estar sendo igreja. É isso aí. Ela precisa chegar lá, sentar e ser ministrada. E aí o que a gente ouve às vezes, né? Ah, mas você fala isso porque tem um monte de gente lá na Metropolitana e vocês conseguem revezar, conseguem fazer. Não, a gente não tem essa facilidade. Nesse domingo agora, dou o exemplo agora, dessa semana, a gente estava conversando aqui agora, que a gente não tem ninguém para tocar baixo. A gente não tem ninguém para tocar baixo nesse domingo pra gente lá, né? A gente não tem baixista? Tem, mas ele tocou semana passada. Né? Aí eu não vou botar ele essa semana de novo pra tocar na outra depois de novo. Não adianta, porque não tem sentido eu sobrecarregar o cara. Deixa sem tocar, deixa sem baixo. Deus vai receber a nossa adoração sem Com baixo, certeza. da mesma forma. Eu queria só abrir um parênteses, que já tá acabando o tempo aqui, correr, né? Mas sobre isso, é muito legal que, não só do Ministério de Louvor, eu que fiz parte por muito tempo do Ministério ali da salinha de som, Ministério da Salinha de Som. E, cara, num curso que eu fiz, teve uma frase que eu lembro e falou assim: quem tá servindo na salinha de som não presta culto. No sentido de que, cara, quem tá ali na salinha de som dificilmente vai estar participando das orações, vai estar ali do momento do louvor, não vai estar conseguindo cantar junto, adorar junto. E, cara, isso é muito importante, porque aquela pessoa que tá todo domingo na salinha de som, quando que vai ser o momento que ele vai estar lá embaixo, ouvindo de fato a pregação? Beleza, às vezes tá ali na salinha de som, você tá ouvindo. Só que quando você tá ouvindo, o diácono tá chegando assim, ó, você precisa mandar o aviso pro pastor. Ó, o microfone para funcionar. Não, Ó, não presta atenção. não presta É atenção, diferente entendeu? quando Então, você tá a serviço. isso é muito Diácono importante. não tem escala também? Tem. Por que o grupo de louvor não teria? O diácono certeza. também. Se você tá lá na recepção, você não consegue prestar atenção. Não consegue. Você não vai estar todo domingo na recepção, só você. Não, Aham. reveza. Então o Ministério de Louvor, da mesma forma. É isso aí. Galera, eu acho que a gente conversou bastante. Não sei se eu te cortei, Márcio, no seu último argumento. Não. Tá... Eu queria deixar uma frase um pouco mais extensa pra gente terminar esses últimos Vai. 5 minutos. Vai.
Para vocês, vocês três aí, né? Uhum. O grupo de louvor, o que é, o que não é, o que faz e o que não faz. Ixi, vou até escrever aqui, que senão eu vou esquecer. Começa aí, não é, galera. O faz, que não é, faz. o que Acho que é, quem tem que começar é o o Márcio, que né? não é, o que Márcio, faz e não eu só vou faz. replicar o que ele falar aqui. Eu concordo com o Márcio, repetindo o que o Márcio falou, o Márcio tem razão. O que é? Eu acho que eu começo falando que ele é parte da igreja e ele não é independente. Uhum. Eu Não é acho que isso independente. traz muito ensinamento pra gente. Ele é parte fundamental da igreja e ele não é independente. Porque ele precisa entender que ele faz parte e ele serve à comunidade. Perfeito. A gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, precisa ter isso muito bem definido. E o que ele faz? O que ele faz e o que ele não O faz. que ele não faz. Ele inspira as pessoas a adorarem. Ele Ensina adora, também. adora, as pessoas adoram e inspiram pessoas a adorar. Através da sua vida, elas ensinam através Uhum. das canções, né? O que eles não fazem é o papel do Espírito Santo. Que muitas vezes é o que pessoas esperam, É. né? O Ministério de Louvor não vai ser o responsável por transformar e trazer essa vontade assim ao seu coração. Não vai conseguir fazer. Não é tocar mais alto, não é tocar mais forte, não é repetir mais vezes. O Ministério de Louvor não vai conseguir gerar isso dentro de você. Uhum. Não é o papel dele, Uhum. né? A gente ensina, a gente canta, a gente inspira, mas você precisa entender diante de quem você tá para você fazer parte de tudo aquilo ali. Uhum. E quando a gente tem. Vou ser polêmico aqui de novo. Quando a gente tem um excesso de música e depois fica 5 minutos para mensagem, como que isso a gente. O que a gente está pecando em relação a isso? Olha, será que eu vou ser mais polêmico? Tem uma polêmica pra lançar, mas acho que você vai Porque lançar isso. como que a gente vai estabelecer, né, o tempo necessário para cada momento, Certo? né? Eu acho que cada momento dentro do culto, ele tem a sua Sua importância. Com certeza. Ele tem a sua importância. E precisa haver um equilíbrio nesse tempo. Eu acho que essa é a palavra, equilíbrio. Eu não posso ter um momento gigante de louvor e não ter uma atenção especial ali pro momento da palavra, né? Como também eu às vezes fico chateado quando eu chego numa igreja e o momento do louvor, ele é menosprezado porque o que importa é a palavra. Como muitas vezes eu já ouvi. Uhum. O que importa é a palavra. O louvor, vocês se viram aí. O que der pra fazer, vocês fazem. O que não der, vocês não fazem. Né? Vocês se viram. Então, eu acho que nenhuma das partes precisa ser menosprezada. O que tem que ter é a proclamação do evangelho. Com certeza. Seja através das canções, através da palavra, principalmente, claro. É tudo sendo um instrumento para preparar para receber a palavra, o momento inicial a qual eu estou refletindo o porquê que eu estou ali. Então, tudo converge para que haja a ação do Espírito Santo ali. Eu ia gosto dizer de exatamente. eu gosto de falar né, eu converso muito isso às vezes, né, com os pastores, quando vem um pregador assim. É maravilhoso quando o Ministério de Louvor consegue cumprir o papel Sim. e entregar Sim, a igreja sensacional, assim, no momento exato, da maneira que tem que ser entregue Sim. pro pregador. Porque aí ele chega com a igreja preparada para aquele momento. Não que o ministério tenha feito algo em si sobrenatural, mágico, mas ele simplesmente cumpriu o papel dele com eficiência, de adorar, Sim. de conduzir a igreja com todo amor e cuidado. Quando as músicas são claras, quando as músicas ensinam, quando as músicas combinam com a mensagem. mensagem. Eu Sim. adoro isso. Sim, Quando sim. existe essa combinação de o pregador chegar, eu vou pregar sobre isso aqui. Então, beleza, então vamos construir uma história. Porque o louvor, a gente constrói essa história Exatamente. até chegar nesse momento que você vai entrar com a pregação. E isso vai entrar rasgando o coração das Sem pessoas. dúvida, sem dúvida. Vai penetrar, a palavra vai penetrar ali no coração das pessoas. Nesse sentido. E elas vão ser totalmente preparadas para isso. Eu acho que é esse que tem que ser o nosso pensamento. Isso aí. Muito bom. Perfeito. Vamos lá, pra finalizar, eu vou falar, João. Vai, Porque manda senão eu ver. vou ficar muitos argumentos. Vocês Manda têm mais ver. argumento que eu. Eu acho que a igreja, olha, o Ministério de Louvor, ele é igreja. Ele faz parte do corpo.
E ele não é, vou ter que roubar, não vou conseguir ser mais criativo, mas ele não é independente. Ele não é independente. E ele faz um papel fundamental de conexão, eu acho. Conexão das pessoas com o momento ali, lógico. Inspira para que o Espírito Santo ali, eu acho que é um auxílio as pessoas se conectarem mais com o Espírito Santo ali, estar envolvido no culto, e faz conexão entre os momentos. Por exemplo, do momento ali de oração, de entrega de dízimos e ofertas, eu acho que a intercessão, de confissão de pecados, eu acho que o Ministério de Louvor, ele faz essa conexão entre os momentos da liturgia. E o que ele não faz milagre, ó. Ele não faz milagre. No sentido de que, cara, a pessoa tá totalmente aflita, a pessoa tá ansiosa, a pessoa tá nervosa. Cara, não vai ser o Ministério de Louvor que vai tocar uma música linda e você vai entrar num transe, vai todos os seus problemas. Não, quem A não faz ser que milagre. Deus queira usar. Queira, A não ser que- exatamente. Mas ele por si só, ele não faz faz. isso. Então ele Exato. não é um peso do Ministério de Louvor. Uhum. Você tem que se deixar ser usado pelo Espírito Santo naquele momento. Acho que eu fui bem nessa. Eu não Vai vou responder a pergunta, porque vocês já responderam tudo. que É, eu ia falar. verdade. Tá perfeito. Mas eu queria só reforçar o que o Márcio falou, que eu acho muito interessante, que o Ministério do Louvor tem um papel extremamente importante. A Escritura, ela o tempo inteiro nos ensina e nos fala sobre a importância de louvar e adorar a Deus, de cantar canções louvando a Deus. O culto, ele é constituído por isso também. E eu acho que o papel do Ministério de Louvor é, de fato, apontar a igreja à palavra de Deus. O Ministério do Papel de Louvor é exatamente isso. A gente não tá lá para mostrar, conforme o Márcio falou, não é para você mostrar o seu talento, se você toca bem lá na guitarra, no seu solinho, não é para você mostrar o seu esmerilado, não é para você ficar esmerilando o hino, igual aquele pastor fala. É pra gente, de fato, apontar a Sim, comunidade em direção à palavra de Deus, porque a gente precisa entender que o hino, que a canção, que a música, que o louvor é pedagógico, ensina. E a gente é o povo do livro, do Sim. ensino. E qual ensino? Ensino da palavra de Deus. Então o Ministério do Louvor aponta para a Escritura. Muito bom. Boa. Amém. Beleza? Obrigado. Obrigado, Márcio. Amém. Obrigado, João, Alan. Amém. Obrigado mesmo Obrigado, Léo. pra gente. Ó, valeu. Obrigado, Léo. Valeu. Pra gente nesse momento aí conversando, discutindo e talvez divergindo ideias, compartilhando ideias. Com certeza a gente possa compartilhar com as pessoas essa conversa, desenvolver as pessoas, né? E inspirá-las a talvez entrar no grupo de louvor, pensar que para aquela pessoa que tá com trauma de grupo de Ministério de Louvor, ver que não é tão ruim assim, mas que vale a pena, que é bom servir a Deus, a gente tem prazer nisso, tá bom? Amém. Então, vou estar Amém. orando pra gente finalizar esse momento e obrigado a todos que assistiram. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento, por essa mesa, Pai, Sim, pela Jesus. essa comunhão, Senhor. Amém, Obrigado Senhor. pelos irmãos que o Senhor nos traz nessa vida tão rápida que teremos aqui, Pai. Obrigado, Deus, porque juntos nós podemos louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor Pai. Jesus. Obrigado, Pai, porque a gente tá aqui crescendo, Pai, discutindo, falando e crescendo, Pai, crescendo espiritualmente, Pai, para cada dia mais buscar a perfeição em louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo. Oro, Pai, pelo Ministério de Louvor do Jardim Garcia. Oro, Deus, pela Metropolitana, Senhor, o trabalho que tem Jesus. sido feito lá pelo Márcio, Pai, e Verdade. pelos outros membros. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Cuida, Senhor, de cada um que está assistindo esse podcast. Sim. E que, assim como o Ministério de Louvor está ali na frente para inspirar as pessoas, que aqui nós também estejamos, Pai, inspirando as pessoas a buscar e louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Amém, Senhor. Voltar mais a ti, trabalhar, Pai, no teu reino e que isso dê prazer nas pessoas. Amém. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. 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 Senhor. Tchau, 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 gente. galera. Até mais. Tchau, tchau. Falou.